Oi pessoal, estamos aqui de novo, eu, Pastor Lucinho, no Loucos por Respostas. Pessoal querido aí do De Tudo Um Pouco, está sempre curtindo o nosso quadro. E eu estou sempre aqui passando aperto, mas com a minha Bíblia na mão, tentando trazer as respostas para os questionamentos de vocês. E a pergunta de hoje vem da Lara, e a Lara manda uma pergunta muito legal, ela diz assim: por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, tendo cometido aqueles pecados? Você que está me assistindo sabe que o rei Davi, ele cometeu um adultério, ele cometeu um assassinato, e eu já ouvi vários pregadores dizendo que na verdade o grande pecado de Davi, até maior do que esses dois, foi ser um pai de família que não era dos melhores. Os filhos de Davi não saíram muita coisa boa dali. Então, já ouvi pessoas dizendo que ele cometeu esses 3 pecados. Bem, por que Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus? Eu quero ler para você então o que está aqui no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Para quem conhece a Bíblia, sabe que o salmo que eu acabei de ler, o 51, é o salmo que Davi orou a Deus quando ele foi confrontado pelo profeta Natã com relação ao seu pecado. Davi ficou tão desesperado quando ele viu que ele tinha pecado contra Deus, que ele então escreveu esse salmo, ele fez essa oração, ele pediu perdão a Deus. O que é que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido esses pecados? Não foi ele ter ou não cometido os pecados, mas foi ele ter ou não voltado correndo para Deus após cometê-los. O que faz de mim e de você, pessoas de Deus, não é a nossa infalibilidade, não é o fato da gente não errar e não pecar, mas é o fato que o pecado dói em nós, igual dói em Deus. É que a gente fica desesperado, igual Deus fica, porque o caráter de Deus não admite pecado. Quem é de Deus também não admite pecado, ainda que acidentalmente o cometa. Então, na verdade, na vida de muitas pessoas, o pecado não é um acidente, ele é um encontro marcado. Já tem data e hora para pecar, toda sexta-feira, tal hora, todo domingo, tal hora, toda segunda, tal hora. Mas as pessoas que são pessoas segundo o coração de Deus, o pecado na vida delas é um acidente. E quando esse acidente ocorre, eles se desesperam. Sabe qual é o nosso problema hoje? Ficamos indignados com os erros dos outros, mas com os nossos próprios erros, nós somos condescendentes. A gente fala, não, no meu caso tem uma explicação, eu fiz por causa disso e disso e disso, e eu nem acho que eu errei tanto assim, eu acho que, não, vamos devagar. Davi não, Davi enlouqueceu. Olha a força das... Deus, cria em mim um coração puro. Olha o que ele diz: por favor, não tira de mim o teu Espírito Santo. Será que eu e você, quando cometemos nossos pecados, temos corrido desesperadamente para Deus como Davi? Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Outro dia eu atendi uma jovem, e a jovem conversando comigo, ela falou do time de futebol que eu torço, ela brincou com o meu cabelo, ela falou do culto, ela falou de uma programação da igreja, e no meio do assunto assim, ela soltou que estava tendo relação sexual com o namorado. E aí já ia passando para o outro assunto. Eu falei, peraí, como é que você falou aí? E eu vi que aquela jovem tratou aquele assunto como se fosse um outro qualquer. Ela não derramou uma lágrima para confessar o pecado, ela colocou ali no meio dos assuntos, amenizou. É assim que tratamos nosso erro. Para sermos pessoas segundo o coração de Deus, temos que fazer como Davi. Temos que falar: Deus, por favor, perdoa-nos, muda-nos, transforma-nos. Não tira o teu Espírito de nós. Renove dentro de mim a tua santidade e um coração que te agrada. Se fizermos assim, seremos pessoas segundo o coração de Deus, como Davi. Eu quero muito responder a sua pergunta, mas preciso que você envie. Faça isso agora. Eu sei que quase todo mundo hoje tem as redes sociais na mão. Eu queria que você enviasse para mim então, para esse endereço eletrônico que está aparecendo aí, que é loucos@redesuper.com.br.
Envie sua pergunta para mim sobre qualquer assunto, não tem que ter a ver com Bíblia ou com o reino de Deus ou com a igreja, pode ser uma pergunta sobre qualquer coisa, e eu vou tentar responder sempre à luz da palavra do Senhor. Depois visita o meu site, prlucinho.com.br, você vai poder ver lá a minha agenda, a minha loja virtual, muitas fotos, muita coisa legal. Deus te abençoe e até a próxima.